Fala galera, sejam todos bem-vindos ao 8º episódio da série sobre API RESTful com Node.js. Eu sou o Gustavo Mafra e esse é o canal Mafra Tech. No episódio de hoje vamos construir a primeira parte do nosso módulo de receitas, aquele que vai ser o módulo principal da nossa aplicação. Para iniciar, vamos começar criando a nossa migration, a migration da nossa tabela de receipts. Então, sequelize, npx sequelize create --name igual create receipts. Beleza? Vamos então vir agora aqui no nosso arquivo da migration e vamos começar descomentando aqui essa parte, do up. O nome da nossa tabela vai ser receipts. Vamos mudar aqui um pouco a estrutura da criação dos campos. Então vamos começar com o ID, que ele vai ser o type sequelize.integer. Ele vai ser allow no false, auto increment true, primary key também true, beleza? E vamos criar também os outros campos, vamos chamar um campo aqui de onde a gente vai conter as instruções de preparação, Vamos chamar de preparation instructions, que ela vai ser do tipo type sequelize.text, que ela vai ser aquele campo de texto livre, onde a gente pode escrever um texto bem grande. Vamos também dizer que ele vai ser allow no false, beleza? Vamos criar outro campo que vai ser o preparation time, que a gente vai informar aqui o tempo de preparação da nossa receita, Então o type dela vai ser sequelize.integer. Por que .integer? Vamos salvar esse tempo em minutos, certo? Então a ideia é que esse tempo seja salvo em minutos. No caso, quando a gente for enviar, por exemplo, quando for fazer o front-end da aplicação, no front-end a gente vai estar validando, fazer uma forma de validar para que só possa ser inserido os números e que deixar explicado para o usuário, que esse tempo tem que ser o tempo em minutos. E allow no também false. Vamos também criar um campo chamado portions, que vai ser quantas porções vai render esse prato. Então ele vai ser, o type dele também vai ser sequelize.integer e allow no false. Agora vamos criar também, essa nossa tabela de receipts, ela vai ter 3 chaves estrangeiras, que vai ser com o usuário, que a gente vai informar quem foi o usuário que cadastrou, com a tabela de categorias, porque a gente também tem que informar qual é a categoria a que essa receita pertence, e vamos também ter uma chave estrangeira, porém essa vai ser opcional, que vai ser com a tabela de attachments, porque a gente pode colocar uma foto, tirar uma foto do nosso prato. Então, vamos começar criando aqui o user, um campo chamado user ID, que ele vai ser allow no false, porque a gente obrigatoriamente tem que ter uma pessoa que colocou que publicou essa receita, e a gente vai colocar aqui nele as referências, que essas referências vão indicar para onde, a qual tabela, qual modelo esse campo pertence. Então vamos chamar aqui o model, vamos chamar o model users, e aqui, que vai ser a chave que faz a referência, que vai ser ID. Então o nosso campo user ID, ele faz uma referência ao nosso model de users, a gente passa aqui o nome da tabela, e a chave dessa referência é o campo ID.
né? Por padrão, costuma-se que cada chave estrangeira seja a chave primária da outra tabela, né? Então, como nossa chave primária é esse campo ID, então a gente diz aqui o aqui dele, certo? E aqui também a gente vai colocar mais dois parâmetros, né? Que é o onUpdated, né? Que vai ser cascade, e onDelete. Aqui na verdade é onUpdate. OnUpdate, né? Que vai ser cascade, e onDelete. OnDelete a gente vai botar também como, vamos botar um setNull, né? Então, se o usuário for atualizado, né, essa referência aqui for atualizada, ele vai atualizar também aqui na tabela de receitas. E, porém, se esse usuário for deletado, a gente vai dar aqui um setNull nele, né? Porque não é interessante que a gente perca essa receita. Essa receita vai continuar existindo, beleza? O outro campo, né, que a gente vai ter vai ser o category underline ID, né, que vai ser a referência da nossa tabela de categories. Eu vou copiar a estrutura aqui de users, né? Porém, a diferença é que ao invés de users, vamos mudar aqui para categories. Categories. Beleza? E, por fim, vamos ter aqui o attachment underline ID. Eu vou também copiar aqui a estrutura, né? Porém, aqui a diferença é o allow null vai ser true, né? Porque a gente vai permitir que seja, se o usuário não quiser colocar a chave estrangeira, a foto da tabela, ele não coloca. E a tabela attachments. Beleza? E para finalizar, os campos created at, que vai ser o type sequelize.date, allow null false, né? E o outro campo, vou copiar aqui, que vai ser o updated at, que vai ser a mesma estrutura do created at. Bom, agora que a gente já criou aqui o nosso método up, né, da nossa migration, vamos habilitar aqui o método down. Beleza? Que o down nada mais é do que ele remover a tabela receipts, né? Vai dar um drop nela. E vamos remover aqui esse segundo parâmetro do sequelize. Bom, agora que a gente criou, né, o nosso método up e o down da nossa migration, vamos criar o nosso arquivo model. Então vamos vir aqui, src app new file receipt.js. Bom, então vamos começar aqui importando sequelize e model from sequelize. E vamos criar aqui uma class receipt extends model, né? E vamos dar aqui um export default receipt. Na nossa classe, vamos começar criando aqui o nosso método static init, né? Que ele vai receber aqui a conexão com o sequelize, né? E vamos ter nele o método super.init, né? Que a gente vai receber dois objetos. No primeiro objeto os parâmetros e no segundo objeto a gente passa as conexões a conexão do sequelize. Bom, então, como parâmetros, né, como atributos do nosso model, nós vamos ter o preparation instructions, que vai ser do tipo sequelize.text. Vamos ter o preparation underline type, vai ser sequelize.integer. E vamos ter o portions, que vai ser também sequelize.integer. Beleza? Agora,
Os campos, né, como a gente criou na nossa migration, a gente tem aqui 3 chaves estrangeiras, né, que de usuário, category e attachment, beleza? Só que aqui, quando a gente cria nosso modo, a gente não declara esses campos diretamente aqui no nosso init, certo? Nós vamos criar um outro método, vamos criar aqui um static associate, faltou o associate, que esse método ele vai receber um parâmetro chamado models, né, que a gente vai passar todos os models que a gente tem, e aqui a gente vai declarar as nossas referências, né, as nossas chaves referentes aqui a cada atributo da nossa chave, das nossas chaves estrangeiras, certo? Então, vamos começar aqui pelo de usuário, né? Então, vamos dizer aqui que ele tem um this.belongs to, certo? O belongs to quer dizer, né, que essa receita ela pertence, né, a alguém. Então, aqui no primeiro parâmetro, vamos dar uma olhadinha aqui. No primeiro parâmetro, a gente diz qual é o model, né, que a gente passa, que a gente vai tá vinculando, certo? E no segundo parâmetro aqui a gente passa o target, né, a forma de que a gente vai fazer esse vínculo, né? Então, no primeiro parâmetro aqui, belongs to models.user, certo? Aqui no caso é o nome do nosso arquivo model, aqui. E no segundo parâmetro aqui, a gente tem algumas configurações que a gente vai dizer qual é a chave estrangeira, né? A foreign key, que no caso aqui é user underline ID. E a gente vai usar um S, né? Que é o alias, né? Como a gente vai chamar, porque a gente vai ver que a gente tem como, no momento que a gente faz a pesquisa da receita, a gente já trazer também os dados referentes a esse usuário. Então a gente dá um alias para ele, que vai estar montando o nosso JSON, e a gente vai chamar ele de user, certo? Vamos ter também aqui um this.belongs to também, né? Models.category, né? Porque essa nossa receita ela também pertence a uma categoria, certo? Então a nossa foreign key ela vai ser category underline ID, e a gente pode dar o alias aqui para ela, né? Um S category, certo? E por fim vamos também chamar aqui o belongs to para a gente declarar o models.attachment, certo? Foreign key vai ser o attachment underline ID e o alias, né, vai ser o attachment. Bom, então dessa forma, né, usando esse método, a gente usando esse associate aqui, a gente vai conseguir vincular todos os campos de chave estrangeira que a gente criou, né, que foi o user ID, o category ID e o attachment ID, né, que são os campos que a gente criou na nossa tabela de categories, certo? A gente vai conseguir vincular eles, né, fazer o relacionamento com as nossas tabelas tanto de category, user e attachment, certo? Bom, então agora nós vamos vir aqui no nosso, no nosso index.js, né, database index.js, e vamos importar aqui o nosso model receipt, certo? E vamos incluir ele no nosso array de models aqui, certo? Para que ele possa ser inicializado no nosso, receber aqui a inicialização do nosso banco de dados. Bom, então além disso, né, como a gente criou aqui esse método associate, nós vamos fazer o seguinte, vamos quebrar aqui a linha e ao fim desse map, né, a gente vai fazer um map aqui no models e para cada model a gente vai inicializar aqui, chamar o método init passando a conexão do banco de dados. E após isso nós vamos fazer um outro map, .map, novamente, e vamos também, né, receber aqui um model
Porém, aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos primeiro fazer uma verificação, model.associate e model.associate passando this.connection.models, certo? O que a gente faz aqui? Primeiro a gente vai verificar, né, se o model, essa condição aqui no JavaScript, né, que ele chama o atributo ou o método, e se isso existir, né, se ele não existir ele vai retornar um nulo, se ele existir ele já vai fazer aqui a segunda chamada. Então primeiro a gente vai ver se o model que a gente está nesse momento do map existe o método associate. Se existir, a gente vai chamar o método associate passando aqui os models, né, da nossa conexão. Então, this.connection.models. A gente passa todos os models que a gente tem aqui na nossa conexão, certo? Bom, e para finalizar aqui essa primeira etapa aqui da configuração dos models, faltou no nosso static aqui a gente dá um return em this, beleza? Então, vamos adicionar aqui um return this. Bom, agora que a gente já está aqui com o nosso model configurado, né, criado, configurado e tudo mais, vamos vir aqui criar o nosso controller. Então, vamos vir aqui em controller, chamar um new file, receipt controller.js, certo? Vamos começar importando aqui logo o model receipt from .models/receipt, certo? E vamos criar aqui class receipt controller e vamos dar aqui um export default new receipt controller, beleza? Bom, e aqui na nosso controller de receipt nós vamos ter o index, né? Vai receber aqui request e response, certo? Index, eu vou copiar aqui. A gente vai ter o show, certo? Que o show a gente vai seguir naquela lógica, né? A gente vai no index, vamos receber todas as receitas cadastradas. No show, apenas uma. Vamos ter o create, né? Que a gente vai criar uma nova receita. O update, certo? E vamos ter também aqui o delete, né? Vamos dar para o usuário a oportunidade dele deletar a receita, né? Caso ele não queira mais essa receita no ar. Bom, então aqui no nosso index, vamos começar desestruturando aqui de request.query, né, tentando pegar aqui a variável page, e se não existir, ela vai ser 1, certo? E vamos criar aqui uma constante chamada receipts, que vai ser igual a await receipt.findAll, onde a gente vai passar aqui um limit, que esse limite vai ser de 20, né? A gente vai mostrar de 20 a 20 receitas, e o offset vai ser de, a gente vai fazer aquela continha que vai ser page menos 1 vezes 20, certo? E deixe-me ver, a princípio vamos deixar retornando todos os campos, depois a gente volta para mexer um pouco mais nisso. E aqui nós vamos dar um return response.json passando aqui receipts, certo? No nosso método show, nós vamos começar procurando receipt, vai ser igual a await receipt, faltou o const, .find by pk, né? Que a gente vai receber aqui de request.params.id. E vamos dar aqui um return response.json passando o receipt, né? Que é a única receita que a gente está retornando. Bom, aqui no nosso método create,
Vamos também importar aqui o IUP, né? Import asterisco s IUP from IUP, certo? E aqui nós vamos começar criando aqui um esquema, né? Que vai ser o nosso esquema de validação, que vai ser igual a IUP.object.shape. E esse shape nós vamos ter o preparation instructions, o preparation time e o portions, né? Então, preparation underline instructions, que ele vai ser iup.string, né? ponto required, beleza? Vamos ter também o preparation underline time, que ele vai ser iup.number.required também. Vamos ter também o portions, que vai ser também iup.number.required. Faltou parênteses aqui. E aqui a gente vai ter também o seguinte: vamos ter o category underline id, né? Que vai ser iup.number.required. E vamos ter também aqui o attachment underline id. Porém, o attachment id vai ser só iup.number, né? Porque ele não vai ser obrigatório. E o usuário nós não vamos passar nessa validação do objeto, porque o usuário ele vai vir direto do token, né? Lembra que a gente lá no nosso meter de auth_meter, a gente atribuiu, né, dentro do request.userid o ID do usuário que está logado, né? Então, toda vez que a gente entra em alguma rota, que a gente autentica o nosso token, a gente vai ter dentro de request essa variável chamada user_id, certo? E vamos também colocar aqui um no_unknown, né? Para ele eliminar, né, algum atributo que possa vir que seja desconhecido da nossa aplicação, certo? Então vamos dar aqui um try catch. No erro, vamos dar aqui um return response.status 400.json, passando aqui o erro, certo? E aqui no nosso try vamos fazer o seguinte: vamos começar criando uma constante chamada valid fields, que vai ser igual ao await schema.validate. E aqui a gente vai passar um objeto, né, com dois valores, que vai ser o abort. Na verdade não, na verdade o primeiro parâmetro vai ser o request.body, né? E no segundo parâmetro sim que a gente vai passar um objeto que vai ser o abort early, false, né? Porque a gente quer que ele retorne logo todos os erros, não fique retornando um por um. E o strip unknown como true, né? Porque a gente quer que ele remova, né, os campos que a gente não que possam vir, né, dentro desse JSON do body que não pertencem a essa nossa validação aqui, certo? E então, se tudo estiver válido, nós vamos dar aqui um const receipt vai ser igual a await receipt.create. Vamos passar aqui passar o objeto. O que a gente vai fazer é o seguinte: nós vamos utilizar aqui o spread operator, né, para passar quais são os campos válidos, né? Então a gente vai
ao invés de a gente passar direto aqui a variável valid fields, né, nós vamos criar aqui um objeto, usar o spread operator para passar o valid field, né, para pulverizar ele dentro do nosso objeto, porque a gente tem que informar também aqui o user underline id, né? Como eu falei, o user id ele vai vir dentro de request.userid, né? A variável que a gente criou no nosso auth-meter. Então, se tudo deu certo, return response.json receipt, certo? Beleza. Vamos começar testando aqui um pouco, né? Vamos criar aqui as rotas. Vamos vir aqui no nosso arquivo de rotas. Vamos importar import receipt controller from .app/controllers/receipt controller. Beleza? E vamos dar aqui um routes.get, né, que vai ser /receipts, que vai ser receipt controller.index, routes.get, que vamos ter /receipts, que vai ser /2.id, né, que vai ser a nossa rota show, receipt controller.show, e vamos ter aqui um routes.post, que vai ser a rota /receipts também, né? E ela vai ser aqui receipt controller.create, certo? Bom, vamos então, eu estou com aqui o meu Docker rodando, vamos dar um Docker Compose up, né, para a gente já testar o que a gente tem até o momento. Esperar aqui um pouquinho, esperar rodar nossas migrations. Ele deu aqui um probleminha. Tá, eu achei aqui o probleminha, né? Que eu esqueci de informar o type nos nossos campos, né? Nas foreign keys, né? Na category ID, attachment ID e cadê o user ID e user ID, né? Então todos os três eles vão ser do tipo do type sequelize.integer, certo? Ficou faltando esse pequeno detalhe. Vamos dar um compose up novamente. Agora sim, rodou. Então nós vamos... deu um outro problema. Associate. Bom, pessoal, eu tive que mexer um pouquinho aqui, né, para poder achar, botar um console.log para ver o que estava retornando nesse nosso segundo map. E eu vi o seguinte, ele retorna user, undefined, attachment e receipt. E aí eu fui procurar, né, o segundo model aqui é o category. E quando eu fui ver, a gente esqueceu de dar o return no this, no módulo de category, certo? Então, no primeiro momento ele não vai dar problema, porque ele vai buscar e tudo mais, porém a gente precisa desse return para momentos como esse, né, que a gente vai usar um associate ou criar algum hook, alguma coisa dessa forma, certo? Então, deixa eu voltar aqui no meu código como estava, né? Eu vou remover isso aqui. Então, model.associate e model.associate passando dis.connection.models. Beleza? Então, rodando, tudo funcionando novamente. Então, vamos... vou pegar aqui o meu Insomnia, né? Para a gente poder começar a fazer o cadastro aqui das receitas, né? Então vamos criar aqui uma nova pasta chamada receipts, certo? E eu vou puxar ela aqui um pouco para baixo, certo? Deixar ela na última aqui. Vamos começar aqui criando uma request chamada create,
né, que ela vai ser do tipo post, e ela vai ter um body do tipo JSON, beleza? E se a gente voltar lá no nosso controller, a gente vai ter como campo obrigatório o Preparation Instruction, Preparation Time, Portions, Category ID e Attachment ID. Que não é Attachment ID não, só Category ID. Então localhost 2.3000 barra receipts, certo? Vou colocar aqui o bearer token, pegando a nossa env. Mas antes eu vou fazer aqui um novo login, atualizar esse nosso token, né? Vou copiar, vou colocar ele aqui nos environments. Certo? Beleza? Então vamos vir aqui no nosso create, no JSON, e vamos criar o nosso objeto com então preparation instructions, preparation time, portions. Então preparation instructions. Eu vou colocar um texto simples, né? Vamos colocar aqui instruções de preparo da receita. Preparation underline time. Vamos botar aqui, sei lá, 30, né? 30 minutos. Portions. Vamos, sei lá, 10 porções vai render. E category ID. Vamos colocar aqui um por enquanto. Vamos vir aqui nas nossas categorias e vamos dar aqui um select nelas, né? Pra gente, vamos fingir que aqui é uma culinária italiana, né? Ela é o ID 3, então. E vamos nesse primeiro momento cadastrar sem uma imagem, certo? Então vamos dar aqui um send e veio tudo certinho a nossa as instruções de preparo, o tempo de preparo, as porções, qual foi o ID da categoria, né? E o attachment ID aqui ele veio nulo, certo? Então vamos criar outra aqui, vamos instruções de preparo de receitas 2, vamos botar aqui 10 minutos, rende 2 porções, vamos colocar categoria 1 e attachment ID, vamos vir aqui em attachment, né? No create ele já retornou pra gente, ele tem aqui um ID 3, beleza? E agora quando a gente der um send novamente, ele também cadastrou aqui as instruções de preparo 2. Então vamos vir aqui na nossa receipts, vamos criar aqui uma nova request chamada list do tipo get. Então localhost 2.3000 barra receipts e vamos passar aqui o token. E se a gente der um send, tá lá funcionando já, normal. Para a gente fazer um teste naquela nossa paginação, vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui no nosso controller. Ao invés de a gente colocar aqui o limite de 20, vamos colocar um limite de 1, beleza? Então, basta a gente botar o limite 1 e o offset de 1. Vamos salvar. E se a gente aqui der agora um send, ele vai retornar 1. Se a gente colocar agora aqui o query parameters para page igual a 2, ele retornou para a gente a outra receita, certo? Vamos voltar aqui para 20 novamente, né? E agora, por fim, vamos criar outra request, né? Que vai ser a show, que vai ser aqui a gente vai esperar o localhost 2.3000 barra receipts barra 1, barra 2, barra 1. Né? Que aqui vai ser o que a gente traz somente uma receita. Se a gente der um send, retornou aqui pra gente. Se a gente pedir a 2, retornou aqui pra gente também.
Bom, antes da gente continuar, né, a fazer o update e o delete, eu acabei vendo que a gente esqueceu um ponto muito importante aqui nas nossas receitas, né, que é o título da receita. Então vamos voltar aqui no nosso VS Code. Vou abrir aqui um novo terminal e vamos dar um npx sequelize migration create menos name igual add title receipt field, né? Então aqui vamos chamar essa migration para a gente adicionar aqui o campo de título, né, na nossa tabela de receipts. Vamos começar, né, comentando a chamada aqui da função. E ao invés de um create table, nós vamos dar agora um add column, certo? Na tabela receipts, certo? Vou apagar esse pedaço aqui. No segundo parâmetro do add column, a gente vai passar o nome do campo que a gente quer colocar. Então ele vai ser o campo title, né? Vai ser o título da nossa receita, ou name. Vamos botar name, né? Que é o nome da receita. E aqui no terceiro parâmetro a gente vai passar a configuração, né? Então ela vai ser do tipo type sequelize.string. Vamos botar aqui 100 caracteres, né? Vamos dar aqui também allow null false, certo? E no método down nós vamos chamar o remove column na tabela receipts e a coluna name, beleza? E vamos remover aqui esse segundo parâmetro do sequelize. Bom, agora vamos dar aqui então um docker exec -it receipts API /bin /sh, né? E aqui a gente vai rodar um npx sequelize db migrate para a gente poder executar essa última. Ele não vai permitir que a gente crie com o nome obrigatório, então vamos colocar ele como sendo melhor, vamos fazer diferente. npx sequelize db migrate undo. Vamos desfazer nessa última migration ao invés de a gente adicionar essa, para que a gente possa manter o nome como not null, certo? Então vamos voltar aqui na nossa migration e antes aqui depois do ID vamos colocar o campo name, que vai ser o type sequelize.string de 100 caracteres e allow null false, beleza? E a vírgula aqui no final. Pronto. Então agora vamos dar um npx sequelize db migrate para a gente refazer essa nossa migração. Se a gente voltar aqui agora no nosso Insomnia, né, e a gente der um send, ele não vai ter mais nada referente às nossas receitas, né? Então vamos, antes de dar um create ali, vamos vir no nosso recipe controller e vamos colocar aqui no nosso shape o campo name, que vai ser do tipo up.string.required length max, na verdade, 100, né? O tamanho máximo vai ser de 100, beleza? Então vamos voltar aqui no nosso Insomnia e vamos
criar aqui a nossa receita, né? Porém, vamos dar aqui um nome para ela. Colocar aqui o campo name. Certo? E vamos ver aqui as categorias que a gente tem então. Comida italiana, vamos chamar de espaguete, beleza? Então, instruções de preparo de um espaguete italiano. Categoria 3. Categoria, vamos mudar aqui para 3, beleza? Então, vamos dar aqui um send. Deu um erro aqui. Qual foi o erro? Tá. A gente colocou na nossa... A gente não colocou o campo name no nosso model. Certo? Que a gente também tem que colocar, senão ele não vai reconhecer na hora de fazer o create. Então, se a gente der outro send aqui, agora sim, o name spaghetti, as instruções de preparo, né? Tudo certinho. Se a gente vier aqui no show, ele criou com ID 2 por coincidência, né? Quando ele erra, quando ele dá erro na inserção, ele pula o ID. E se a gente vier aqui em send, não tem a page 2, vamos remover aqui o page, der um enter, ele tá lá. Bom, agora que a gente já arrumou os probleminhas, né? Vamos voltar aqui no nosso controller e vamos finalizar criando o método update e o delete. Eu vou copiar esse shape aqui e vou colar ele aqui no update, certo? E vou dar um try catch, né? Onde no catch vamos dar um return response.status 400.json, né? Passando aqui o erro, certo? E no try nós vamos fazer o seguinte, vamos buscar, nós vamos manter, né, se o usuário for editar, né, vamos manter como required esses campos, né, porque ele não vai poder apagar nenhum deles, né, de repente na atualização mandar algum dos campos como sendo não obrigatórios, certo? Então vamos começar fazendo uma busca aqui, receipts, que vai ser igual ao await receipt.find by pk, e a gente vai passar aqui o request.params.id, né? Porque no momento aqui a gente quer buscar a receita, né? A gente vai passar o número da receita, né? Para atualizar. Então vamos começar vendo se essa receita existe. Então if não receipts, vamos chamar de receipt no singular, já que vai retornar uma única. Então se não receipt, né? A gente vai dar aqui um return response.status 400.json, né? E a gente vai passar aqui o erro receita não encontrada. Bom, se ele encontrar, né, a nossa receita, então nós vamos validar valid fields, vai ser await esquema ponto validate, né? Vamos validar aqui nosso body, ponto body, e vamos passar também um abort early, dois pontos false, e strip unknown, dois pontos true, né? E após isso, vamos dar um const, vamos dar um await, na verdade, await receipt.update
passando aqui o valid fields, beleza? E vamos dar um return response.json em receipt, certo? Aqui, como a gente já tem, né, qual é a receita que a gente precisa atualizar, a gente só precisa passar na nossa variável aqui, na nossa receita, a gente só precisa dar um update nela, passando quais são os campos que a gente está atualizando, certo? Se a gente voltar aqui, vier aqui agora no nosso Insomnia, vamos criar uma nova request chamada update, do tipo put, e com o body no formato JSON. Vamos colocar aqui o bearer token, certo? E eu vou copiar o meu JSON aqui do update e eu vou colocar ele aqui. Localhost 2.3000 barra receipts barra 2. Bom, então a gente pode chegar aqui e alterar, né, os campos. Vamos pegar aqui o preparation time, vamos mudar de 10 minutos, vamos colocar 30 minutos. Porções, vamos colocar 5 porções, certo? E no momento que a gente der um send, ele deu um erro. A gente não chamou aqui a nossa rota, não adicionou a rota. Então ela vai ser uma rota do tipo put, né? Vai receber o parâmetro 2.id e o método update, certo? Vamos rodar novamente. E se eu der aqui novamente um send, ele já retornou para mim, né? Já foi atualizado a informação do 30. Então se eu botar, por exemplo, espaguete a bolonhesa e mandar aqui, ele também bolonhesa, acho que não tem o N, ele já mandou aqui, atualizou pra gente também, certo? Se a gente vier no show, ele tá tudo certinho. E por fim, né, pra gente encerrar essa aula, vamos criar aqui o método o delete, né, onde a gente, o usuário no caso, ele vai poder estar deletando alguma receita, né, que ele tenha na lista dele, beleza? Então vamos começar aqui pesquisando. Receipt vai ser igual a await receipt.find by pk, passando request.params.id, certo? E if, né, se não achar a receita, a gente pode dar aqui um return response.status 400.json, passando um objeto, vai ser erro, receita não encontrada, beleza? E se tudo deu certo, nós vamos dar um await receipt.destroy, vamos remover, né, a nossa receita e dar um return response.json. Aí vamos dar aqui um message, receita removida com sucesso. Bom, a gente pode vir aqui agora no nosso Insomnia, criar uma nova rota uma nova request chamada delete, né? Ela vai ser do tipo delete. E a gente pode colocar localhost 2.3000 barra receipts barra 2, né? Que é a única que a gente tem no momento. E aqui em auth, vamos colocar aqui um bearer token, passando aqui o nosso token, certo? E se a gente der um send, ele não achou. Deixa eu olhar aqui, a gente colocou... faltou também colocar nas rotas. Delete. E delete. Beleza? Então vamos voltar aqui. E no momento que a gente der um send, ele removeu. Receita removida com sucesso. Se a gente voltar aqui no show, por exemplo, ele não retorna nada. E no list ele também não retorna nada pra gente.
Bom, pessoal, então é isso. Essa foi a primeira aula referente a o módulo de receitas, né, que a gente está criando, onde a gente fez o cadastro da receita em si. E no próximo episódio, né, na parte 2, a gente vai estar fazendo o cadastro dos itens da receita, né, dos ingredientes que serão utilizados, que vão ser informados pelo usuário, beleza? Então, não esqueça de deixar seu like no vídeo, caso ainda não tenha feito. Caso não seja inscrito, se inscreva e ative o sino para poder receber as notificações e compartilhe com todos essa playlist sobre API RESTful com Node.js, beleza? Um grande abraço e até a próxima!